por conta disso. Então, Lucas 4, a partir do verso 1, se você pudesse colocar sobre os seus pés, para nós orarmos, né? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por cada irmão, meu Pai, as bênçãos, né? Nosso amado irmão Luciano contando a bênção dele, nosso amado irmão Carlos Eduardo também, completando 10 anos de vida, oh, aleluia. Senhor, eu creio que todos passaram um bom domingo pelo que eu estou vendo. Ó Deus, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, já ouvimos os louvores, os irmãos cantaram, louvaram. Agora, meu Pai, usa-me conforme a Tua vontade, para que eu continue, meu Pai, pregando a Tua palavra, na dedicação, no esforço. Eu falo da Tua palavra, o que está escrito da Tua palavra, e não de mim mesmo, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então, Lucas 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Verso 5. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, verso 9, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13 e último da meditação e da leitura. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. A igreja pode se sentar. Irmãos, nós conhecemos bem esse trecho, né? Eu fui para São Lucas, né? Porque São Lucas dá alguns detalhes que são diferentes de Mateus, mas no mesmo sentido, né? Por isso nós estamos muito acostumados, né? Com Mateus. Então eu pensei assim, eu vou pregar a segunda versão de São Lucas, né? Que tem alguns detalhes, né, diferentes, mas, né, dentro do mesmo contexto. Diz aqui o trecho que o Espírito Santo, ele conduziu Jesus ao deserto. Aqui fala que ele foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Lá em Mateus 4, só para vocês terem uma noção, diz assim, ó: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Mas está no mesmo contexto, né? Não muda o sentido, que é o mais importante. E o Espírito Santo não deixa isso acontecer como não deixou. Ele enriquece uma passagem com a outra. Então, Jesus, ele durante, como está no verso número 2 de Lucas 4, 40 dias. Aqui diz que 40 dias Jesus, ele foi tentado pelo diabo 40 dias, o que não está lá em Mateus nesse sentido. Lá diz que Jesus jejuou, né, 40 dias e 40 noites, e o diabo se aproximou dele, né? Então lá dá a entender que o diabo veio depois do jejum. Mas aqui enriquece mais, porque diz que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Está tudo no mesmo contexto. Mas eu fiquei pensando comigo,
40 dias, não é? Jejuando e sendo tentado. Foi uma provação para Jesus violenta, porque a gente, irmãos, aprende com isso aqui o quê? Que Deus também nos leva a situações em que nós vamos ser tentados. É lógico que isso não é uma regra. Cada caso é um caso. Por exemplo, na oração do Pai Nosso nós encontramos o quê? Não nos deixeis cair em mas livrai-nos do mal. Amém. Então lá é um contexto. Só que Deus ele tem que nos provar. Então ele permite que o diabo nos tente, assim como ele tentou Jesus, para que nós também sejamos o quê? Testados, provados, para que ele veja se nós servimos a ele realmente ou não. Essa é uma questão. A gente ora, Senhor, livra-nos dos maus caminhos, das más pessoas. Está na Bíblia, né? Lógico, não é errado você orar a Deus para te livrar. Mas também, Senhor, dá-me força para que eu não venha cair em tentação. Aqui está o caso. No caso de Jesus, realmente, o sentido aqui é esse. Ele estava sendo fortalecido para não cair em tentação, porque ele estava sendo tentado. Então, às vezes, Deus livra, o que quer dizer que você vai entender? Não são palavras e palavras para não chegar a conclusão nenhuma. Você vai entender. Às vezes, Deus nos livra da tentação e às vezes na tentação. Nesse caso aí, então, Deus levou a ele a ser tentado no deserto? O Espírito Santo levou Jesus, não é? Isso. Para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo. Não é? Olha que o versículo nessa versão: Jesus, cheio do Espírito Santo, dentro da glória. Que maravilha, hein? Aqui está forte, hein? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo, né? No deserto. Mas cá, Jesus se retirou ao deserto, depois foi tentado, e ficou em jejum. O diabo que apareceu, não foi verdade? Deus nos prova, o diabo. Não, exatamente. A gente pega aqui no seguinte sentido: ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, tanto ao deserto quanto no deserto, certo? Para ele ser com essa finalidade, para ele ser tentado pelo diabo, e para que ele vencesse o diabo como ele venceu, logicamente, não é? Mas ele tinha que ser tentado, certo? É lógico que naqueles 40 dias o diabo tentou Jesus de toda forma, com certeza. Foi uma tentação ali, vamos dizer assim, uma luta espiritual terrível. Não é porque Jesus era o Filho de Deus que ele estava isento de ser tentado e sofrer. Na carne ele sofria. Isso é fato. Na carne Jesus precisava do Espírito Santo. Certo? Porque ele estava aqui na terra, ele era Deus. Mas ele estava como? Também homem. A Bíblia fala que ele esvaziou-se de sua glória para vir à terra. Então ele não veio como, embora ele fosse Deus como ele era, mas ele não podia usar todo o poder que ele tinha antes da vinda ao mundo, quando ele estava na sua glória com o Pai, porque senão não teria sentido a vinda dele. Ele veio para quê? Qual foi o propósito? A gente tem que analisar o restante da Bíblia. Isaías 53 fala que ele viria como servo sofredor e tal. Ele tinha que passar por isso. Essa é a questão. Mas é lógico que ele não cairia, mas ele tinha que ser testado. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo e não pecou. Aleluia. É uma descrição bíblica, né, da missão de Jesus. Ele foi tentado em tudo.
Em todas as situações ele foi tentado, ele foi colocado à prova. O diabo veio com tudo. Mas Jesus estava sob o poder do Pai. E também o que ele fez pelo poder do Divino Espírito Santo. Uma questão, né? É por isso que esse detalhe aqui é importante, ó. Jesus cheio do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus ele andava cheio do Espírito Santo. Por que ele foi e mandou o Espírito Santo para vir habitar dentro de nós? O crente ele é alguma coisa sem o Espírito Santo? Nós vimos aqui no final do ano. Então, a coisa vai tomando forma, né? Então ele foi tentado pelo diabo. E fala aqui na parte B do verso 2, ó, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Quer dizer, vai ter fome. O seu lado humano ali manifestou-se fortemente. 40 dias, ainda lutando com o diabo. Eu imagino assim, de acordo com essa descrição, que o diabo tentou e não conseguiu, não estava conseguindo, deve ter pensado assim: ele está com muita fome. Né? Aí o diabo disse a ele, né? Como está aqui no versículo de número 3. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus, verso 4, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aqui não tem a parte B que está lá em Mateus, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então Jesus, ele trabalhou com a Bíblia. Deuteronômio 8, verso 3. O diabo, na primeira tentativa, na primeira tentação, o que Jesus usou? A palavra. Está escrito. Então, essa expressão, está escrito, não é um está escrito uma carta, está escrito uma coisa qualquer, que um fulano qualquer escreveu, não. Está escrito referindo-se à palavra de Deus que tem poder. Tanto é que quando Jesus disse isso a ele, o que ele fez? Ele já tentou Jesus de novo. Mas nessa aqui, quando Jesus falou com ele assim, ó, está escrito, ele teve que abaixar para Jesus. Oh, glória a Deus. Porque é a palavra. Contra a palavra o diabo não pode fazer nada, mas ele vai continuar tentando. Porque o diabo, ele tem uma característica que nós temos que observar. Admirar não, mas observar. Ele não desiste não. O bicho é danado. Depois de 40 dias, 40 noites, ele... Né? Aí, verso 5. E, elevando, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Verso 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, o diabo tem poder? Tem. Na verdade, ele tem. Ele tem. Olha o que ele disse aqui para Jesus. Não é? É interessante esse detalhe do verso 6, ó. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela, a glória destes reinos, né? Dizendo ele, me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Muitas pessoas hoje têm recebido, por meio de pactos com o diabo, a glória dos reinos do mundo. E ele dá, gente. Ele dá. A gente sabe que ele dá. Mas também ele tudo que o diabo oferece, toda oferta do diabo é com qual finalidade? Tragar a alma, destruir a alma. E muitos, nós sabemos, nessa tem caído. Por quê? Porque a pessoa pensa assim: ah, é só fazer um pactozinho bobo com ele mesmo, né? A pessoa sem entendimento da profundidade, do abismo em que ela está se lançando nele, a pessoa vai e faz.
sem ter essa noção, conhecimento bíblico. E ainda diz assim, ó, vou dar uma rasteira nesse diabo, nesse bicho bobo, ele vai ver, ele vai me enriquecer, eu vou meter ele no pé depois. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não entendam mal. Muitas pessoas falam isso. E fazem pacto com o diabo para ganharem essas pessoas os bens que o diabo oferece, a glória dos reinos do mundo, e às vezes até a autoridade. Aí a pessoa fala, pastor, mas não é Deus que está no controle? Aí a gente tem que separar uma coisa da outra para a gente entender a mensagem e sair daqui edificado. Deus deu ou não deu poder para o diabo? Sim. Mas Ele deu, por isso que Ele tem feito esse estrago todo, ao longo de todo o tempo, desde o Éden para cá. Porém, tem um detalhe: Deus, Ele limita a ação do diabo. Até porque, se Ele não limitasse, essa explicação ela é coerente, bíblica. Se Ele não limitasse Deus, o que Ele faria? Ia devastar tudo. Exatamente. E destruir. Exatamente. Então, essa é a questão. Então, Ele tem poder, Ele tem autoridade. É limitada. Exatamente. O poder dele é limitado, a glória que Ele tem é limitada, a autoridade que Ele tem é limitada. Vai até onde Deus permite Ele ir, e dali para frente Ele não passa. Certo? Então essa é a questão que a gente precisa de entender. E no verso 7 ele disse a Jesus: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. O que Jesus respondeu para ele? Verso 8: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isso está em Deuteronômio 6:13. Talvez tenha outra referência, mas 6:13. Então Jesus novamente veio com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Irmãos, hoje, o que está assim? Vou encontrar aqui um termo para descrever o que eu quero dizer. O que está assediando mais as pessoas hoje no mundo? Dinheiro e poder. Exatamente. O que o diabo ofereceu a Jesus. As pessoas querem, até porque o mundo está muito assim, o espaço entre as pessoas que antigamente era um espaço maior, hoje está encurtado pelas mídias sociais. Muitas coisas que as pessoas achavam que eram certas e sérias, hoje as pessoas estão vendo que são uma balela, que sempre, essas coisas foram mentiras, coisas satânicas. Então nessa aí, muitas pessoas pensam assim: poxa, vai dar para mim também, eu vou entrar nessa. Não é? Só que não é bem assim. Nós sabemos disso. Hoje, se você, por exemplo, entrar no YouTube e colocar, ou no Google, e colocar lá assim: ex-satanistas que se converteram, ou pessoas que fizeram pactos com o diabo e se converteram, você vai ver que muitas dessas pessoas, estão até mesmo na presença do Senhor. Tem alguns que são pastores e tal, não é? Deus deu livramento. E se a gente observar o que essas pessoas descrevem, a gente fica, assim, alarmado. A gente fica: meu Deus! Porque o diabo, ele é extremamente sujo. Então nós temos que ter isso em nosso coração. Tem muitos versículos da Bíblia que nós temos que ter no coração, mas esse aqui, esse versículo de número 8, onde está a resposta de Jesus a Satanás, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, vamos fazer o seguinte: quando as pessoas nos ofertarem, seja quem for, porque o diabo usa pessoas, ele não vai aparecer como ele é, ele se revela como ele é, não.
Ele vai usar pessoas, né? E hoje tem muitas propostas. Se você entrar no celular, faça isso que você vai se dar bem e tal. E são coisas até tentadoras, realmente, que a gente fica pensando. Pois é, igual já passou agora, as pessoas estão vendendo a íris do olho. Eles estão escaneando a íris do olho, tipo, eles estão achando que não vai acontecer nada. Exatamente. Por que hoje em dia eles estão querendo escanear alguma coisa? Tem nada de graça. Exatamente. A Jéssica colocou uma que está pegando aí agora, escanear a íris do olho. Aí parece que pagam lá R$290 para a pessoa às vezes não pode ver dinheiro, não vai dar nada. Mas depois, se der, costuma não dar nada para a empresa. Irmãos, tudo bem, tem coisas que nós precisamos. Eu não vou ser ignorante aqui, não vou ser um pregador assim, sem entendimento, porque não cabe mais isso hoje, né? Para quem quer ser usado por Deus, não cabe mais, porque o povo não está engolindo isso mais. Nós não podemos viver hoje no sentido de estarmos ligados com a sociedade sem a internet, isso é fato. Lógico, até para comunicar com a família, tudo assim. Porém, nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente entra na internet e encontra algo que parece que é a porta da esperança, né? Ou o baú da felicidade, ou alguma coisa assim. Aí a pessoa pensa assim, poxa, eu não estou dizendo que toda oferta da internet é do diabo, não é isso, também não vou ser extremista assim. Falando que a gente tem que ter discernimento. Hoje o diabo tem usado muito o quê? Para poder atrair as pessoas. O dinheiro por meio das redes sociais, por meio de promessas. Você vai se dar bem, aparece o cara lá. E aí, poxa, você não está cansado de ser orelha não, cara? Cansado de trabalhar para ganhar esse salário aí, no churuco aí do governo? Cara, deixa isso pra lá, vou te dar uma ideia. Você quer mudar a sua vida? Me escuta, 10 minutos. Não sai desse vídeo não. Mais ou menos assim, né? O aplicativo tal, lá você faz isso aqui e ganha tanto. Exatamente. Então, irmãos, pode ser uma coisa de Deus, porque tem coisa de Deus na internet, mas a gente tem que vigiar, porque nem tudo que está na internet, tem muita coisa que a gente sabe que está na internet que é do diabo, e o diabo está usando para poder pegar pessoas, porque ele sabe que o ser humano, ele gosta de quê? De dinheiro, fama, poder, autoridade. Então ele vem trabalhando com isso ao longo das gerações, e hoje muito mais. Então o que Jesus aqui respondeu para ele, ou o que ele, antes de Jesus responder, ofereceu para Jesus, está em atividade e em toda velocidade. Essa é a realidade. Ele tem mostrado muita glória, coisas que chamam a atenção. Mas nós, como cristãos que somos a misericórdia e vontade de Deus, nós temos que estar baseando a nossa vida, a nossa felicidade e a nossa prosperidade na vontade de Deus. Então, pastor, você está falando que é crer e cruzar os braços? Não, quem crê no Senhor não vive de braços cruzados, não. Quem crê no Senhor trabalha, corre atrás dos seus ideais, crê, acredita, tem fé. Então essa é a questão. Mas Deus abençoa. Ao caso do irmão aí, ele contou a bênção dele. Se a gente for analisar, qual o esforço que ele fez para isso aí? Creu, pediu, e foi isso que ele fez. Não foi por meio de internet, de propostas, disso, daquilo, porque o que tem que ser do servo do Senhor, o Senhor dá na hora certa. Tudo que tem que ser da pessoa, se a pessoa esperar na hora certa, Deus dá. Agora, se a pessoa de repente, como muitos, não, eu vou dar uma antecipada, ou eu vou dar uma acelerada no meu processo de bênção, e às vezes até coloca o nome de Deus no meio, onde Deus, né, não vai entrar, ou coloca o nome de Deus no meio de coisa que Deus nunca teve. Então nós temos que vigiar com isso, porque a nossa bênção, Deus pode usar a internet para nos falar algo e nos dar até uma palavra, uma ideia para a gente ser abençoado, sim. Agora, eu penso assim, que o servo de Deus,
que obedece a palavra, que procura lutar contra o pecado, que procura obedecer a Deus mesmo com as suas limitações, ainda que ele não veja uma oferta, uma proposta da internet, Deus vai abençoar ele de qualquer maneira. É aqui que está a nossa segurança. Na nossa caminhada, na nossa perseverança, na nossa fé, está a nossa esperança, a nossa bênção. É isso que a gente tem que colocar na mente. Porque a pessoa, quando ela fica muito fissurada, ligada demais na internet, ela pensa assim: eu não posso perder nada, eu não posso perder nada. E nessa de não perder nada, às vezes ela está perdendo a bênção de Deus. Porque de repente ela vende o tempo dela, que ela tem que dar para Deus, ela vende esse tempo e doa esse tempo para a internet. E nós não podemos entrar nessa cultura, porque a nossa cultura é a cultura cristã. Eu faço primeiro para Deus. Se der para me dar uma distraída na internet com coisa de Deus ainda, eu vou distrair ou com uma coisa normal. Agora, se não der, Deus vai me abençoar de qualquer maneira. Eu vou ficar com as coisas de Deus. Eu não vou ir por esse caminho não, porque esse caminho é o caminho da perdição. Pastor, mas eu fiz um negócio na internet, eu ganhei. Não quero entrar em detalhes aqui, Deus pode ou não, porque eu não posso entrar nesse detalhe. Quem sou eu? Porém, nós temos que entender uma coisa. Eu tenho que ter equilíbrio. Calma lá. Se eu estou muito na internet e não está de acordo com a vontade de Deus, eu vou parar. Porque às vezes está me prejudicando mais espiritualmente. Eu tenho que ter esse discernimento, se está interferindo na minha vida com Deus ou não está interferindo. É de Deus ou não é de Deus? Porque o cristão, irmãos, ele tem o discernimento, o Espírito Santo dá. O Espírito Santo, ele quer que você se perca? Ele quer que você seja condenado? Não. O Espírito Santo, ele faz com você o que ele fazia com Jesus aqui, sendo o próprio Deus. Ele fortalecia Jesus. Jesus andava cheio do Espírito Santo. Por isso que Jesus pregava, alertava as pessoas que achavam que estavam se dando bem à época e dizia para aquelas pessoas, né? Olha, vocês, na verdade, estou falando com as minhas palavras, né? Vocês estão indo com uma perdição, tá? Temam a Deus, arrependam-se dos pecados. Jesus falava isso, porque estava cheio do Espírito Santo. E muitas daquelas pessoas não podiam ver. Por que elas não podiam ver? Porque elas estavam tão assim, envolvidas com o pecado, a ponto de pecado cegar o entendimento daquelas pessoas. Essa é a questão, não é? Então nós adoramos somente a Deus. Essa tentação do diabo é a que mais hoje, ao meu ver, aqui tem sido atual, né? Como sempre foi, usar o mundo, porque o mundo atrai, o mundo atrai. Todos nós, se ficarmos demasiadamente na internet, nós vamos ser atraídos, não tem como. Nós temos que vigiar com isso. Nós não podemos entrar por esse caminho. Por esse caminho entram aqueles que acham que estão indo bem, mas terminam mal. Alguns acabam morrendo precocemente. É muita coisa que acontece. Porque, irmãos, é aquela história. É bênção? É. Agora, se é maldição? É também. O que é? Não tem como a gente, né? Não, Deus vai me abençoar num lugar errado. Isso não existe. A pessoa pode até se dar bem. Quantas pessoas se dão bem no mundo aí? Daqui a pouco o cara morre. Assim, ninguém sabe. Diga assim, né? Misteriosamente. Mas por quê? Porque estava no caminho que parecia certo. Caminho de glória, caminho de fama, mas sem Deus. E o diabo vai levando. Tipo, morreu. Ninguém pode se dar bem contra o diabo, a não ser por meio de Jesus Cristo. Amém. Do Espírito Santo. Não adianta. Vai. Aí, a outra tentação aqui é a do verso de número 9. Isso mesmo. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Isso está no Salmo 91.
versos 11 e 12? Está. Realmente, irmãos, está. Então, ele usou a palavra. Mas onde foi o erro? Qual foi a tentação? De querer ser, de tentar a Deus. Exatamente, de tentar a Deus. Porque quando ele disse assim para Jesus, atira-te. Exatamente. Essa palavra que eu ia falar agora. Quando ele disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Está tentando a Deus. Aí ele foi e acrescentou a palavra. Está escrito. Então, o que acontece? O diabo sempre vai, e às vezes ele usa uma pessoa para... É aquela história. Ô irmão, você não é crente? Por que está acontecendo isso com você? Por que está acontecendo isso com você? Ué, é uma coisa errada. Eu não sou crente, eu estou melhor do que você, irmão. Aí começa esse tipo de tentação. Não é? Será que está vendo? Tem como uma pessoa que não tem o Espírito Santo estar melhor que a outra? Não existe. Por quê? Porque essa pessoa que está falando, ela é o que? Natural. Ela é ímpia. Ela conhece o mundo físico. Ela não conhece o mundo espiritual. Exemplo vivo disso aí, veio que agora que minha mente aqui, foi a esposa de Jó, quando ela fala para que ele pudesse amaldiçoar, maldizer o poder de Deus e em seguida, porque morrer, ela falava não como uma pessoa espiritual, mas como uma pessoa carnal. Ele sim tinha discernimento do bem e do mal, e do poder de Deus. Então ele falou com ela, tu falas como uma louca, porque como ele recebeu o bem e não receberia o mal. Não receberia também o mal. Exatamente, irmão. Já trouxe uma outra, a importância da participação da igreja por conta disso. Olha só, Jó teve um problema com a própria mulher, que falou para ele amaldiçoar o seu Deus. Morrer! Morre de uma vez. Irmãos, a situação quando ela é muito difícil, se um marido ou uma mulher, seja qual for, ou seja, quem for a pessoa, não é difícil de o diabo falar na boca dela, não. A gente tem que vigiar. Sim. Já fala. Se a gente não vigiar, ele fala. E ainda diz assim, por que você está servindo a Deus até hoje? Olha o que te aconteceu. Tudo é para isso? Como se, nós tivéssemos que ter uma vida sem problema. Regrada. 100%. Boa. Não é assim. É calado, esplendidamente, mas não é. Então a gente tem que vigiar nos momentos de dificuldade extrema. E Jesus aqui estava numa dificuldade extrema. 40 dias e 40 noites sem comer. Diz aqui o trecho bíblico. E Jesus, ele, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Quer ver? Tem um acréscimo aqui, e ver memória, não tenho certeza se está lá em Mateus. Tá, então vamos ficar lá no jejum. Então, nessa tentação, a coisa foi violenta para Jesus, não é? E aí, nós precisamos entender o seguinte, porque chega uma pessoa e às vezes fala até da palavra de Deus. Está escrito assim na Bíblia. Por que não está acontecendo com você? Por que você não está sendo abençoado assim, conforme está escrito na Bíblia? Às vezes até diz assim, olha que tem uma coisa errada com você, com seu pastor aí, isso aí não, olha isso aí. Irmãos, pode ter um problema com qualquer pessoa, não é fato. Cada caso é um caso. Mas no contexto de Jó, que o irmão trouxe, em outros contextos mais, a gente sabe nesse sentido que não tem nada a ver com uma coisa boa. Mas o que acontece? O imediatista, o ímpio, ele é enviado pelo diabo para usar até a palavra de Deus como o diabo usou aqui contra Jesus. E Jesus com a mesma o repreendeu.
Então, nunca aceite uma palavra de uma pessoa dizendo para você: faça isso se você é filho de Deus mesmo. Se você crê em Deus, faça isso. Não, nunca aceite isso. Você não precisa de tentar a Deus. Você precisa de vencer a provação com a qual Deus te prova. Tentar Deus, não. Passar pela dificuldade, a gente não escolhe, a gente passa. Agora, faz isso aí. Se você é um servo de Deus, nunca entre nessa. Não é porque a Bíblia, até falei, parece que isso outro dia aqui, não é porque a Bíblia, por exemplo, fala lá que um dos sinais com relação aos que creem, se comer, se beber alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Não é por isso que eu vou beber. Se eu beber, Deus vai me livrar. Eu creio que Deus talvez já tenha nos livrado aí, né? Sem saber. É um mistério e é um poder de Deus que está sobre a nossa vida. É um dos sinais. Agora, você vai ficar: se eu comer veneno, eu não morro não, porque eu sou filho de Deus. Aí você está tentando. Aí você está fazendo o que Deus não mandou. Porque Ele disse assim, Jesus, se beber, se beber de forma enganada, sem saber, mas não para você ficar desafiando o que muitas pessoas fazem. Então nunca desafie ninguém nem o diabo. Você não precisa de mostrar para ninguém que você serve a Deus. Você precisa de mostrar para Deus. É Ele que tem que ver. Se você servir a Deus de modo que Ele veja que você é um servo dele, o diabo jamais te destruirá. Amém. Ele vai te tentar, porque o trecho aqui é interessante, fala no verso 13: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Quer dizer, apartou por um momento o diabo, mas ele voltaria. Então o diabo ele sai mais, e ele tentaria, com certeza, Jesus em outras situações. Então a Bíblia fala que o diabo vai, e o espírito imundo sai, mas volta. E volta carregado. E volta carregado. Exatamente. Volta para tentar dar cabo da vida da pessoa. Se ela deixar. Então, essa aqui que é a questão. Mas Jesus aqui em nenhum momento ele se exaltou. Em que momento aqui que Jesus disse assim, eu? Não. Ele disse, está escrito. Porque Jesus sabia que quando ele proferisse a palavra de Deus para o diabo teria que, em algum momento, se retirar. Para nós, aplicação. Quando nós conhecendo a palavra, o que nos é orientado, guardando a palavra, sempre que você seja expulsando o demônio, seja às vezes num debate que você de repente nem queira ter um debate com alguém, mas de repente vai acontecer, sempre que você, de forma assim, temente, no temor de Deus, você proferir uma palavra, o diabo vai ter que se retirar, porque a palavra de Deus tem poder. Amém. E aqui Jesus finalizou dizendo para ele, no versículo de número 10, ou melhor dizendo, versículo de número 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós não temos que tentar a Deus, porque Jesus não tentava a Deus e não entrava na tentação de ninguém. Olha só o que está lá em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, a gente está encerrando. Marcos capítulo 1, versículo de número 12 e também o 13, esses versículos, né? Está assim, Marcos capítulo 1, verso 12 e verso 13.
E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E ainda tem esse acréscimo aqui, que não está nem em São Mateus nem em São Lucas. Ele estava lá com as feras, mas os anjos estavam acampados ao redor de Jesus, protegendo Jesus, para que besta fera nenhuma atacasse Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, que detalhe aqui, ó. A gente lembra de quem também? Daniel na cova dos leões. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, porque Daniel foi achado inocente na presença do seu Deus. Então aqui, irmãos, esse detalhe é interessante, porque em meio a toda a tentação do diabo, as feras ali, Jesus no deserto, eu fico imaginando esse cenário, né? O diabo de repente até, não sei, aqui agora é uma conjecturação, tentando até influenciar as bestas feras contra Jesus, né? Mas aí, de repente, quando o diabo olhava, ele via os anjos. Não podia tocar em Jesus, né? A gente lembra do Salmo 34, que fala? Vamos ver aqui. Salmo 34 tem uma mensagem para nós muito forte, onde diz assim, ó, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está vendo? Então, a Bíblia, ela não sai do seu foco, do seu objetivo. Jesus ali, em momento algum, ele cedeu para o diabo. Em momento algum. E por isso, com certeza, depois que ele venceu o diabo, ele bateu em retirada, que em Lucas não fala, mas em Mateus aí, né? É o que eu falei no princípio. Uma mensagem enriquece a outra. Em Mateus 4, diz assim, ó, verso 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Sempre que você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Porque a Bíblia fala: submetei-vos a Deus, ou seja, obedeçam a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. E aí, naquela dificuldade, naquela tribulação, o diabo sai. E em algumas situações vem os anjos que trabalham ao nosso favor, a Bíblia fala, para estar nos servindo, enviados por Deus. E aí a gente vai se deleitar na bênção de Deus. Porque depois da provação, da tentação, da tribulação, tem a bênção de Deus, daquele que nos dá a salvação. Assim é a nossa vida aqui na terra. Isso é muito importante para nós. Depois da grande tribulação, depois da grande tempestade, às vezes vem aquilo que é bom, exatamente, que Deus prepara. Mas tem que, na hora da tentação, firmar, não ceder. Então, irmãos, algo que Deus tem falado muito ao meu coração é para a gente não ceder à tentação. Todos nós somos tentados todos os dias. Todos nós cometemos algum tipo de pecado todos os dias. Eu jamais vou deixar de falar isso aqui, né? Jamais deixarei de falar isso. Porém, o que nos dá força? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Se você caiu, na pior das hipóteses, caiu no sentido assim, se você pecou, peça perdão a Deus e prossiga, continue seguindo o Senhor. Porque senão, daí a pouco o diabo começa a lançar coisa na sua mente, ou enviar pessoas para te acusar. Porque diabo também na Bíblia significa o quê? Adversário, acusador. É isso que ele faz. Ele trabalha 24 horas por dia para tentar levar o cristão ao pecado e acusá-lo. Então, qual que é uma forma que nós aprendemos de nós não cairmos em tentação? Resistindo.
Resistir, exatamente. E leia a palavra de Deus, tire tempo para ler a palavra, orar, né? Faça isso. Cuidado com as redes sociais, porque hoje nós temos tido, infelizmente, muitas quedas por conta disso. Às vezes a pessoa está cansada, tudo. Isso acontece com a gente. A gente pega o celular para dar, né, uma descansada na mente. E ali, de repente, acontece, às vezes, uma queda. Então vamos vigiar com isso, né? Você e eu, nós temos que fazer um esforço muito grande, porque todo dia nós estamos com o celular na mão, quase todos os dias, todo dia. Então vamos vigiar. Lembre-se, o pastor pregou lá na igreja, tentação, está na mão, no celular, acesso a todo tipo de pecado, vou resistir. Ah, eu tenho tantos amigos na internet, será que são? Ah, eu tenho tantos seguidores na internet, será que são? Ou será que isso não é apenas uma vanglória da pessoa? Uma vaidade? Eu tenho milhões de seguidores, não sabe nem a 10ª parte. Não conhece nem a 10ª parte dos milhões. Será que isso é uma realidade? Então, nunca se vanglorie disso. Que a sua glória esteja em conhecer a Deus e temê-lo. Em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés.